Hoje continuamos o episódio especial sobre violência do programa Paralelos da Mídia, da Rádio Paulo Freire 820 AM, Recife, para falarmos sobre como é a relação dos videogames e a violência. Em 1962 foi o momento em que a história dos videogames deu-se início. Wayne Mitton e Martin Gritz, estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, idealizaram um jogo de batalha espacial para se ocuparem nas horas vagas, o Space War, ou em português, Guerra Espacial. Mesmo que bem simplista, o primeiro jogo de videogame levava em seu título a palavra guerra, tema que estaria presente em diversos jogos pelo resto da história dos games digitais. As temáticas dos jogos de videogame variam muito dependendo da tendência do mercado, da empresa que o faz e da tecnologia da época. No caso, podemos ter jogos de futebol, de administração de cidades, de corrida, de exploração, de terror, de humor, de crianças e também de guerra. Infelizmente, assim como nos filmes e desenhos animados, a violência retratada em jogos eletrônicos ganhou a atenção das mídias jornalísticas de maneira negativa. Os jogos sempre foram mal representados como itens viciantes que prejudicam a visão e que poderiam danificar os aparelhos televisivos. Além disso, a crescente produção de jogos violentos, que vão de jogos de luta até de conflitos medievais, não ajudou a melhorar a imagem pública do videogame. Muitas vezes, os jogos eletrônicos foram noticiados como principais motivadores de crimes e de casos de violência real. Essa associação veio ganhar mais força após o massacre da escola de Columbine, em 1999. Os dois ex-alunos do colégio, que mataram 22 pessoas no atentado, eram viciados no jogo Doom, onde em primeira pessoa você tinha que eliminar monstros do submundo com diferentes tipos de armamentos. Além de Wolfenstein e Duke Nukem, que seguiam as mesmas mecânicas de jogo. Depois do incidente, a mídia tratou os dois criminosos majoritariamente como jogadores, em uma tentativa inflamada de apontar o videogame como motivador e estopim das atrocidades ocorridas naquele dia. Mas por que as pessoas costumam fazer essa ligação entre os videogames e a violência em si? A busca por respostas e conclusões imediatas pode nos ajudar a solucionar esse questionamento. Quando algo fora do comum acontece, costumamos buscar motivações concretas e quando não encontramos, nos agarramos no primeiro indício apontado, geralmente pela mídia. Se o criminoso não possui um histórico violento, de onde surgiu algo que o levasse a agir assim? Joga videogame voltado para o gênero? Perfeito, achamos a razão. Mas não são apenas os games que levam a culpa. Filmes, animações, livros e até mesmo músicas podem ser consideradas culpadas. O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que jogos e filmes desse teor podem influenciar o comportamento das pessoas. Os jogos são os mais apontados como culpados, já que costumam ser relacionados ao comportamento imaturo e irresponsável dos jovens. Além disso, o usuário colocado no papel de um atirador, por exemplo, pode causar a impressão de estar estimulando ou servindo como plataforma para treino. Por mais que alguns videogames tenham suas controvérsias na maneira como explicitam a experiência do jogar com grande violência gráfica, não podemos tratá-los como máximas. O aclamado jogo de luta Mortal Kombat carrega em sua essência característicos golpes fatais desferidos ao oponente com intensa mutilação e realismo, mas é algo que praticamente só eles fazem nos jogos desse gênero, para um público bem específico. Outro exemplo de controvérsia é no jogo de tiro Call of Duty Modern Warfare 2. Em uma das missões da campanha, você é colocado na visão de um terrorista em um aeroporto. Seu objetivo é passar pelos ambientes em funcionamento, causando quanto estrago conseguir para que mais tarde você assuma a visão dos agentes especiais para caçar esses mesmos terroristas. A questão é que, embora tenha sido colocada a opção de pular essa missão por pressão da mídia, foi analisado o comportamento bem inesperado dos jogadores que a concluíram. Enquanto se esperava que conforme os videogames fossem mais violentos, mais violento seria o jogador no mundo real. Encontrou-se, na verdade, uma situação bem oposta a isso. Por você não ser obrigado tecnicamente a participar da chacina da fase, a maioria esmagadora dos jogadores que completaram a missão do ataque ao aeroporto se viram em uma situação de conflito psicológico e pena tão intensa que eles simplesmente andavam até o objetivo ou disparavam a esmo, no intuito de manter a coesão com o grupo terrorista. No fim, eles até torciam que as vítimas atingidas por seus parceiros, controlados pelo jogo, pudessem escapar ou se esconder antes de serem mortas. Por mais que a opinião pública estivesse contra esse nível do jogo, uma coisa começou a se esclarecer no horizonte. Os videogames não eram gatilho da violência como todos imaginavam que eram. Para dar mais firmamento na teoria que jogos digitais não causam aumento substancial de violência nos indivíduos, um estudo publicado por Christopher Ferguson da Stetson University comprova isso. Esse estudo mostrou que a relação entre o consumo das consideradas mídias violentas, como os games, e os atos que, de fato, são violentos, não existe. Pelo contrário, a única tendência encontrada entre esses fatores no último século foi que a violência diminuiu entre os jovens. Esse é um debate antigo. Desde 1920, quando a violência começou a ser retratada no cinema, a sociedade acabou ligando uma coisa a outra, geralmente reforçada por eventos pontuais, como massacres, mas o estudo de Ferguson expõe que não houve nenhum elo significativo entre a violência retratada e a propriamente dita.
Para Ferguson, os testes que mediam os níveis de agressão das pessoas enquanto jogavam os games violentos ou assistiam filmes de ação usados antigamente não ajudavam a entender essa questão. Eles não conseguiam espelhar o que acontece realmente na vida, afirmou. Para elaborar esse estudo, ele analisou os casos de filmes violentos e comparou os dados de homicídios entre 1920 e 2005. Ele e a equipe, composta por convidados experts independentes, relacionaram os níveis de violência dos filmes mais populares com os números de crimes nos correspondentes anos, e o resultado mostrou que não havia ligação entre ambos, a não ser no meio do século XX. Nesse ponto, as duas taxas subiram muito, tanto de filmes violentos como de atos. O curioso, entretanto, é que essa tendência fez o oposto em 1990. Depois, ele chegou aos games e também analisou as taxas de consumo de jogos considerados agressivos com os números de jovens violentos entre 1996 e 2011. Especialistas do US Entertainment Software Ratings Board quantificaram esses dados e chegaram aos mesmos resultados do cinema, diminuição na juventude homicida. Logo, o autor acredita que não há evidência alguma que ligue as mídias violentas a uma sociedade violenta. Ferguson disse que, abre aspas, a sociedade tem usado seus poucos recursos para reduzir o problema da violência. Talvez estejam perdendo tempo com a coisa errada. Preocupar-se com as mídias violentas pode distrair a atenção para outras reais preocupações, como pobreza, educação, desigualdade social e saúde mental, fecha aspas. E ainda completou. Essa pesquisa pode ajudar a sociedade a focar em problemas que realmente importam. Talvez isso faça com que parem de gastar recursos desnecessários com a perseguição de uma agenda moral sem valor real algum.